Glória a Deus, amados. Queridos, agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor essa noite? Louvado seja Deus, hein? Hoje a maioria quer, pastor. Teve um dia que só teve 2, hein? Hoje a maioria quer ir. Acho que o microfone estava abaixo naquele dia, eles não viram, né? Só quem estava na frente aqui que ouviu. Brincadeira, irmãos. Eu sei que vocês vêm para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. É só para descontrair aqui. Então, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, no capítulo 17, do verso 11 até o 19. Né? Uma passagem bastante conhecida aí. Lucas 17, do 11 ao 19. A cura dos 10 leprosos. Né? Eu vou ler aqui, queridos, e nós vamos ganhar tempo aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra, Senhor, ela foi lida agora, Senhor, e neste momento ela será ministrada para a honra e a glória de Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor dê-me unção, graça, misericórdia, sabedoria para pregar essa palavra, mas principalmente que o teu Espírito Santo use essa noite da forma que o Senhor quiser, Pai, para que a tua palavra, Senhor, seja entregue aos meus irmãos, Pai, que ela vá e que ela produza o efeito para o qual ela foi enviada, na porção que ela foi enviada a cada um que aqui está. Em nome de Jesus, peço apenas que o Senhor me guarde, no nome de Jesus, amém. Queridos, eu coloquei o título a essa mensagem: Aprenda a ser grato com Jesus. Né? Nós estamos tendo aí as terças-feiras de celebração. Eu estava pensando nas terças-feiras, eu estava pensando na pregação que o Fabrício fez, que eu comentei aqui. Eu falei, eu tenho muita coisa para celebrar, eu tenho muita coisa para agradecer a Deus. E agradecer a Deus, né, é um ato que todo cristão deve ter. Todos nós temos que ser gratos a Deus pelas coisas que Deus tem feito, e não somente por isso, mas por quem Deus é, porque a natureza dele é o amor. A palavra diz que Deus é amor. E nós temos que ser gratos por um Deus tão bom quanto nós. E essa passagem, queridos, ela há uma afirmação de Jesus que chama a nossa atenção. Observe só, Jesus disse assim: somente esse estrangeiro veio agradecer. Jesus pergunta àquele homem que veio agradecer. E eu pergunto a vocês, será que gratidão é importante para Deus? Será que a murmuração incomoda o coração de Deus? E a gratidão agrada o coração de Deus? Olha só, o próprio Jesus, ele diz para esse homem: será que só este estrangeiro voltou para agradecer? Jesus se importa sim, queridos, com o coração grato, porque Deus é grato também. E nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Veja que Jesus estava ao caminho de Jerusalém. Ele estava ao caminho de Jerusalém, passando pelo meio de Samaria e da Galileia. E quando ele entrou numa aldeia, esses 10 leprosos, né, o encontraram, viram Jesus passando e clamaram. E nessa colônia não havia só judeus, ela havia judeus e samaritanos, como nós podemos ver essa palavra que nós lemos aqui agora. Isso nos traz à tona uma coisa, queridos: a miséria, ela nivela os homens, e a dor quebra barreiras raciais. E eu digo a você, de que vale estar no leprosário? Que diferença que vale se a pessoa está no leprosário? Que diferença vale a sua cultura, a sua raça, o que você tem, o que você é, se todos estão passando pela mesma dor? Por que você diz isso, pastor? A desgraça faz com que estranhos se tornem íntimos.
até que nós conhecêssemos a Cristo, até que nós soubéssemos a desgraça em que nós estávamos, perdidos, destinados ao inferno, condenados por Deus. Nós estávamos no mesmo barco. Alguns eram ricos, outros eram pobres, outros eram negros, outros eram brancos, outros eram corintianos, outros eram são paulinos e por assim vai. Muitas diferenças, mas essas diferenças não nos impediram de estar aqui hoje. Através da dor, através daquilo que nós vimos que nós estávamos pecando contra Deus e nos trouxe a união. Esses leprosos, eles não se aproximaram fisicamente, mas eles gritaram de longe, eles disseram: Mestre, compadece-te de nós. Eles não pediram para ser purificados, eles clamaram apenas por compaixão. Talvez eles estivessem pedindo imaginando que Jesus fosse dar um pão para eles. Talvez eles imaginassem que Jesus fosse ali, desse uma faixa, um remédio para eles, mas não. Toda vez que você espera a misericórdia de Deus, Deus faz muito mais do que você pode pensar ou do que você possa imaginar. E todos nós carecemos de misericórdia. Eu preciso de misericórdia e você precisa de misericórdia, né? Então, Jesus, né, como eu disse, faz infinitamente mais. Ele ordena aqueles homens, ele fala assim: vão e se apresentem a um sacerdote. Eles foram curados ali no meio do caminho. Mas por que Jesus mandou eles ir ao sacerdote? Por que Jesus não chegou ali, né, e fez uma cena, e falou: não, vem aqui que agora eu sou poderoso, eu vou curar vocês? Não, porque o reino de Deus é ordem e decência. A regra naquela ocasião, naquela época, era assim: se você estava leproso e você, por algum milagre, por algum momento você se sentia curado ou estava curado, quem falava se você estava curado ou não era o sacerdote. Não era o médico, era o sacerdote. Então Jesus falou: vai lá e se apresenta ao sacerdote, porque ele é a autoridade sanitária da época. E esses homens foram se apresentar ao sacerdote. E outra coisa que chama a atenção aqui: todos os 10 obedeceram. Todos os 10 foram ao chamado de Jesus, não ficaram esperando Jesus fazer uma mágica e curá-los ali imediatamente. Eles foram seguir aquilo que Jesus falou. Antes de receber a bênção, eles obedeceram. Mas depois que receberam a bênção, só um voltou para agradecer a Jesus. Isso nos faz refletir uma coisa, queridos. Muitas vezes você vem na igreja, você fica firme com Jesus, você segue Jesus, mas depois que você recebe aquilo que você pediu, você desaparece, você some da presença de Deus. E aí nós vamos falar um pouquinho disso. Aqueles homens estavam num sofrimento terrível, né? A lepra era a doença mais terrível, mais temida daquela época. A lepra era uma doença contagiosa. Então a pessoa que estava leprosa, ela ia para um leprosário, onde tinha outros montes de leprosos lá para morrer. Era como se fosse uma vala, ficava lá até morrer para que não contaminasse outras pessoas, ficava isolado, né? Quem lembra da época da Covid lá, né? Fica em casa, ficar isolado, tem um pouquinho de noção disso aí. Então é algo parecido, a pessoa não tinha mais vida, ela ia para lá, se ela tivesse um emprego ela perdia, se ela tivesse família ela perdia, se ela fosse um sacerdote ela deixava de ser e ia para o leprosário. Era terrível, né? E esses 10 homens estavam vivendo ali segregados, coberto com trapo, vendo seu corpo apodrecer, cair, morrendo dia a dia. Por que você enfatizou isso, pastor? Porque nós, queridos, também estávamos debaixo do poder do pecado, morrendo a cada dia, definhando até chegar o dia da nossa morte e sermos condenados eternamente. Mas esses homens e nós tivemos um encontro com Jesus, e quando nós temos um encontro com Jesus, Jesus nos dá o poder sobre o pecado. Veja só, os leprosos, eles viam o seu corpo apodrecendo dia após dia, assim como às vezes a ingratidão na minha e na sua vida. A ingratidão, ela apodrece a gente por dentro, ela destrói relação, ela destrói amizade, ela destrói família, ela acaba com a sua paz interior. A lepra levava à morte física, a ingratidão ela te leva à morte espiritual. A ingratidão ela pode te levar à morte espiritual, porque aquele que não reconhece os benefícios recebidos,
por Deus, acaba se tornando uma pessoa ingrata, solitária, separada, egoísta, soberba, prepotente e não quer saber das coisas de Deus. A lepra insensibilizava a pele e destruía a pessoa. A ingratidão insensibiliza o seu coração e destrói a sua vida. Isso nos mostra, queridos, que naturalmente, né, a gente tem mais facilidade de ser ingrato do que grato com Deus. Sabe, queridos, na maioria das vezes, a gente vai num funeral e a gente não tem dó de ir lá e comprar uma coroa de flores e vai lá no caixão e chora e fala, nossa, ele era tão bom, ela era tão boa. Mas por que a gente não faz isso quando as pessoas são vivas? Por que a gente não dá flores enquanto as pessoas são vivas? Por que nós não abraçamos mais, não vivemos mais com essas pessoas? Porque, queridos, nós temos mais facilidade a ter remorso do que gratidão. E é disso que nós vamos falar hoje, né? Então eu separei aqui 10 tópicos aqui dessa passagem que está lá no livro de Lucas, no capítulo 17, dos leprosos. A primeira delas é a seguinte: hoje pode ser a sua última chance. Imagina só, Jesus, eu falei que ele estava passando no caminho para Jerusalém, onde ele seria o quê? Morto e crucificado. Era a última chance daqueles homens ser curado, porque caso você não saiba, a lepra, só um milagre que curava. Né? Então a pessoa, ela pegava a lepra, ela já estava condenada à morte ali. Então era a última chance daqueles homens. Era a última vez que Jesus passaria fisicamente pela Galileia e pela Judeia. Era a última oportunidade deles. Nós nunca sabemos, queridos, qual será a nossa última chance. Eu não sei quando vai ser minha última chance, eu não sei se a minha última chance é hoje, se é daqui 20 anos, se é amanhã, eu não sei quando é a minha última chance. E você também não sabe quando é a sua última chance. E qual a lição, o conselho que nós podemos pegar aqui? Abrace as pessoas como se fosse a última vez. Sabe, viva como se fosse seu último dia, serve ao Senhor como se fosse seu último dia, dá o seu melhor enquanto você viver, queridos. Não fica com aquele pensamento, quando as coisas melhorar, pastor, eu vou fazer. Não, né? Quando não melhorar, faz hoje. Faz o seu melhor hoje, sabe? Faz para Deus, faz para a pessoa. Não vive com essa sensação que muitas vezes as pessoas pregam, as pessoas falam, o amanhã te pertence, você vai ter um futuro maravilhoso. Só Deus sabe nosso futuro, queridos. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça agora. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, sabe? Então, não trate, queridos, muitas vezes, as oportunidades espirituais como se fosse permanente. Hoje Jesus, né? Hoje nós vivemos num tempo que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário para que todos nós tivéssemos o direito de receber a salvação, todo aquele que o receber como Senhor e Salvador. E muitos, né, aí fora, muitos até mesmo dentro da igreja, não têm aceitado, têm negado a Deus. Mas vai chegar um dia, queridos, que esse período da graça, ele vai acabar. E aquele que veio como cordeiro, ele voltará como leão. Aquele que veio como advogado, um dia ele voltará como juiz, somente para julgar aqueles que não creram. E muitas vezes nós ficamos brincando com as coisas eternas de Deus. Não, amanhã eu vou, hoje eu não preciso. Eu vou priorizar aqui esse negócio esse negócio de igreja é bobagem, pessoas bitoladas, queridos. A salvação estava dentro da arca de Noé, ela não estava fora. Quando a porta fechou, já era. O dia que Jesus voltar, se você ficar brincando com as coisas espirituais, você sabe para onde que você vai. Então, não brinque com as coisas espirituais. A graça passa, né? Mas nem sempre permanece. Ela está passando na sua frente hoje. Você que está recebendo de graça, a graça de Jesus, ela está passando aqui. Muitas igrejas têm pregado como se fosse algo que tivesse para quando você puder, quando você tiver. Não, queridos, não deixe para amanhã. A graça está passando aqui hoje, agarre com ela. O exemplo bíblico aqui, né? Quem lembra de Esaú e de Jacó? Esaú, ele tinha o direito à primogenitura e ele desprezou a primogenitura, falou: de que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome?
passa para cá esse prato de lentilha e pega a primogenitura. Depois ele ficou nervoso, depois ele chorou, mas era tarde demais. Pode ser que você está desprezando as coisas de Deus e depois pode ser muito tarde para você, sabe? Então, nós só temos uma chance, não desperdice, agarre e lute com todas as suas forças. Como esses homens fizeram, eles clamaram a Jesus, era a única chance que eles tinham e eles não perderam a oportunidade. Então, a maior perda não é perder algo, é não valorizar as coisas eternas. O pior caminho que você pode ter para o inferno, queridos, é aquele que passa por dentro da igreja, dizia o pastor Orides, e eu concordo com ele. Então, se atente para as coisas eternas. Segundo, eles estavam unidos pela dor. Como eu disse no começo, né? Muitos de nós estamos aqui por um sofrimento, por uma condenação, por algo que aconteceu na sua vida, e aprove a Deus nos trazer aqui hoje, estarmos unidos, né? Coloca o versículo 12, por favor, Viri. Lucas 17, 12, veja lá. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles estavam juntos. Uns eram judeus, outros eram samaritanos, mas eles estavam unidos ali por uma dor em comum, né? No mesmo grupo havia essa distinção, um ambiente de sofrimento, mas eles estavam unidos. E unidos eles clamaram a Deus. E pode ser que nós estamos aqui e nós não concordamos com muitas coisas. E isso não é errado. Nós temos direito de não concordar, de conversar, de discutir. Nós só não podemos perder a comunhão. E muitas vezes, queridos, isso tem sido um problema na igreja. O fato de eu não concordar em quem você vota, em o que você faz, mesmo que seja algo legal, algo dentro da legalidade ali, isso tem trazido intriga no meio dos irmãos. Mas todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós tínhamos o mesmo pecado, o mesmo sofrimento, a mesma condenação. Então nós não temos aqui que causar divisão no meio da igreja, né? Ela revela também a dor, ela revela os verdadeiros amigos, né? Veja só, judeu e samaritano, eles não se davam, eles não combinavam entre eles. Mas um momento de dor fez com que eles ignorassem aquilo que eles não concordavam e se uniram para clamar a Deus. Pode ser que você não concorde comigo e eu não concorde com você, você não concorde com o irmão, mas todos nós estamos no mesmo barco. Nós temos que orar juntos sim, nós temos que clamar juntos sim, e Deus ouvirá o nosso clamor como Ele ouviu destes homens aqui. Não espere a dor chegar para você se unir, queridos. Se unem enquanto é tempo. Pede perdão, faça o que é certo, né? Antes da dor, nós temos que nos unir por amor. Deus prefere que seja pelo amor, mas se não der, vai ser pela dor, porque Deus te ama tanto que Ele não vai te deixar. Então não espere o sofrimento chegar, né? A dor, ela aproxima, mas o amor, ele sustenta. Pode ser que você veio pela dor, mas hoje você está firmado em Jesus, no amor de Jesus, e o amor tem te sustentado, né? O exemplo bíblico, José do Egito, né? Ele só conheceu os seus irmãos na dor, quando os irmãos dele jogaram ele no poço e venderam ele como escravo. Mas no momento de fome, no momento em que havia escassez de alimento, os irmãos deles foram até o Egito e ele pôde se reconciliar com os irmãos dele. Foi um momento doloroso para ele, mas foi uma oportunidade de Deus de haver reconciliação. Então não deixe com que a sua dor atrapalhe a dor do irmão e isso impeça vocês de andarem unidos, firmes e perseverantes na obra de Deus. Terceiro, eles ainda tinham voz para clamar. Sabe, queridos? Eles estavam leprosos. A lepra ela atingia os olhos, as orelhas, né, os pés, as mãos. Eu não sabia que estágio de doença que eles estavam. Pode ser que eles estavam se definhando ali, mas nós não sabemos. Mas uma coisa era certa, eles tinham voz, porque a Bíblia diz que eles tinham voz. E eu pergunto para você, pastor, a minha vida está uma confusão, a minha vida está difícil, mas o que você tem para entregar ao Senhor? Pastor, eu tenho a voz, eu posso clamar, então clame ao Senhor. Pastor, eu tenho meu braço, então trabalhe na obra do Senhor. Pastor, eu tenho meus olhos, então leia a palavra de Deus. Sabe, aquilo que você tiver, pode ser que você não está forte, mas alguma coisa você tem para entregar para Deus. Então, entregue para Deus, clame, né? É a voz que você tem, então louve a Deus. É os joelhos que você tem, só então ajoelhe e ore para Deus. Sabe, use aquilo que você ainda tem e busque a salvação em Deus enquanto há tempo.
Eles usaram a voz para alcançar, eles usaram a voz que eles tinham para alcançar aquilo que eles não tinham, e eles conseguiram a cura que eles tanto esperavam. Talvez você não tenha tudo que você precisa, mas enquanto você tiver alguma coisa, clame, busque o Senhor com todas as suas forças. A palavra de Deus em Lucas 18:1 diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e de nunca desistir. Pode ser que as coisas não estão fácil, Irineu, não está fácil. E não está mesmo, nosso país vive períodos conturbados. Mas mesmo não estando fácil, mesmo nós estando cansados, mesmo nós estando sobrecarregados, nós temos que buscar o Senhor o tempo todo, porque só Ele pode livrar. Quem pode livrar como o Senhor? Né? Tem um louvor que fala isso. Quem pode livrar como o Senhor? Ninguém pode livrar como o Senhor. Só Ele pode te dar salvação e livramento. Né? Então, enquanto há fôlego, há chance. Pastor, mas a pessoa está muito mal. Eu não vou nem orar mais porque o médico já falou que não tem jeito. Continue clamando ao Senhor, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Pastor, mas eu quero prestar o concurso lá, pastor, da prefeitura, do estado, do governo, mas só tem uma vaga, pastor. Só tem uma vaga, vai. Mas pastor, não tem a mínima chance. Ué, quantas vagas que você precisa? Não é uma que você precisa? Então vai lá, arrisca. Lembra de Davi e Golias? Vai lá, pela fé, e faz, estuda, se prepara, e Deus vai fazer para você. Não, eu fui prestar um processo seletivo lá, pastor, era uma vaga só. Aí eu nem fui, sabe? Eu nem fui porque eu não tinha a mínima chance. Você não pode desistir antes da hora, queridos. Vai para cima, sabe? Se prepara, busca, e Deus vai te honrar. Não desista, lute com o que você tem. Sabe, outro ensinamento aqui, Deus não responde à força, Deus responde o clamor, né? Coloca o versículo 13 aí, Vivi, por favor, acho que já até está aí o 13. Coloca Lucas 17:13, veja só, eu vou ler para vocês lá. Olhai por vós mesmos e pelo teu irmão, Lucas 17:13. Isso, 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles levantaram a voz, né? E clamaram a Deus. Ou seja, Deus ele responde o clamor, Deus responde o pedido de misericórdia, o pedido de socorro. E Deus, queridos, hoje ele diz o seguinte: tem muita gente que, ao invés de clamar a Deus, está brigando com Deus. Está falando: Senhor, por que o Senhor fez isso? O Senhor não tem direito. Senhor, eu sou teu servo, o Senhor tem que fazer, eu determino. Não, queridos, não faz isso com Deus, não. Deus é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus, Ele responde o clamor, eles clamaram, veja lá, ó. E levantaram a voz, né? Ou seja, clamaram, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Em vez de você ficar brigando com Deus, em vez de você ficar questionando Deus, em vez de você ficar falando assim: amanhã eu não vou para a igreja porque Deus não está me ouvindo. Clame a Ele com humildade, Deus te responderá. Como Ele respondeu a esses homens, né? Aqui, outro, ó. No reino não existe eu, existe nós. No mesmo versículo 13 ali, ele fala, né? E levantaram, no plural. Eles clamaram juntos ali, né? Eles clamaram: tem misericórdia de nós. Isso fala de unidade. Isso fala do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E a unidade, queridos, quando nós estamos unidos, né, num só clamor, numa só voz, numa só oração, ela atrai a presença de Deus e a presença de milagres. Coloca, Vivi, por favor, Salmo 133, a partir do 1. Nós vamos ler 3 versículos. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. O próximo. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O próximo. Como orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali, e não é o monte de Sião, ali na comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É no meio da comunhão que o Senhor ordena.
E muitas vezes você fala, não, mas eu não vou na igreja, eu vejo culto online. Não, mas eu não vou na igreja porque eu não gosto dos irmãos, né? Eu não gosto, tem uns irmãos que põem uns perfume forte lá, pastor, eu não gosto não. Mas é no meio da comunhão, na Arca de Noé lá, eu falei isso aqui muitas vezes, o cheiro não era nada agradável, mas a salvação estava lá dentro. Então a salvação, ela está na casa do Senhor, na comunhão dos santos do Senhor. Por isso nós clamamos juntos, nós oramos juntos, nós celebramos juntos a Deus, né? Veja um exemplo bíblico aqui, Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No livro de Atos, queridos, fala sobre muitos milagres, sobre muitas ações do Espírito Santo de Deus, mas eles perseveraram na comunhão, no partir do pão, né, na doutrina dos apóstolos e nas orações juntos. Será que nós estamos clamando a Deus juntos? Será que nós estamos com carreira solo? Não, pastor, eu oro na minha casa sozinho. Você tem que orar sozinho, mas você também tem que orar em comunhão. A irmã chega aqui para ungir a sua mão, você, não vou querer que unge, não, esse óleo aqui, esse óleo sujou tudo meu terno aqui, ai meu Deus. Não, nós temos que clamar juntos, queridos, assim que Deus vai ouvir nossa oração. Veja só, o céu ele responde mais rápido quando a oração é coletiva. Jesus disse, em verdade vos digo, tudo que ligardes, olha, português, coloca Vivi, por favor, Mateus 18:18. Hoje eu estou abusando da bondade da Vivi ali. Mateus 18:18. Olha só. Em verdade vos digo, tudo que ligardes. Tem algum professor de português aqui? Ligardes está no plural. Ligardes é mais de uma pessoa. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Quando a igreja ora junta, Deus ouve a oração. Quando a igreja anula a obra do Satanás, a obra é anulada porque nós estamos orando junto. A reunião e a união dos santos é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, querido. Nós temos que estar mais juntos, fazer as coisas juntos. Como nós estamos aqui agora ouvindo a palavra de Deus, e é isso que alegra o coração do Senhor. Por isso nessa igreja nós temos tantos testemunhos, por isso nessa igreja Deus tem abençoado a vida de vocês, porque aqui nós fazemos as coisas juntos, e não podemos perder isso de forma nenhuma, sabe? Durante a pandemia nós tivemos um grande problema, porque separou as pessoas, muitas igrejas acabaram, mas a nossa igreja não acabou, porque a nossa cultura é estar juntos em todas as coisas, é na festa, é no velório, é no culto, é na evangelização, é no que for, nós estamos juntos, e é isso que tem agradado o coração do Senhor, que possamos permanecer dessa forma. Em quinto lugar aqui, queridos, obedecer sem ver. No versículo 14, por favor, Vivi, 17:14, Lucas 17:14, obedecer sem ver. Aqueles homens, eles ainda não estavam curados. E Jesus não deu nenhum sinal para ele de cura. Falou assim, vão que eu vou curar você. Não está escrito isso, está falando, vai e se apresente ao sacerdote. Foi isso que Jesus falou para ele. Jesus não prometeu curar, ele falou, vai e se apresente ao sacerdote. Então eles obedeceram sem ver. Olha o que diz lá. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide mostrai aos sacerdotes. Está vendo? Aqui ele não prometeu nada, ele falou, vai e mostra ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos, eles foram curados ali no caminho. Eles não estavam vendo a cura, mas eles estavam obedecendo aquele que cura. E aquele que cura é Jesus Cristo. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que conta a história de Naamã. O profeta vai para ele e fala assim, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E ele fica lá blasfemando, aquele rio sujo, aonde eu venho tem rios melhores e não sei o quê. E quase que ele perde a bênção porque ele fica murmurando. E muitas vezes Deus tem te dado uma ordem. Deus tem falado aqui através dos profetas, das mulheres de Deus aqui que tem pregado a palavra de Deus, e você não tem ouvido a voz de Deus. E hoje Deus está te cobrando isso, está falando, eu já falei o que você tem que fazer, mas você está pior do que Naamã. Não, isso eu não vou obedecer porque não é do meu jeito. Não quero fazer desse jeito. E hoje Deus está te cobrando. Sabe que isso? Não espere ver para obedecer. Pastor, comigo é ver para crer. Não, na Bíblia é diferente, queridos. A Bíblia não é ver para crer, é crer para ver.
Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você tiver fé, Deus vai fazer aquilo na sua vida, segundo a sua vontade, que é muito maior do que a nossa, sabe? Nem sempre nós entendemos o processo de Deus. Às vezes o processo de Deus ele é doloroso mesmo, ele dá muita volta. O povo de Israel, eles ficaram 40 anos, mas dava para fazer num período mais curto, mas a gente sabe a história, só que Deus já sabia na época o porquê que eles não iriam entrar na terra prometida. Então muitas vezes você não entende por que está demorando tanto, por que Deus não fez, mas Deus está fazendo o melhor para a sua vida. Eu costumo falar que Deus não demora, Ele capricha. Então, espere em Deus, não questione, obedeça sem ver. Não estou vendo nada, pastor, só tenho feito obedecido a Deus. Continue. Queridos, né? Você que orou aí falando, Senhor, eu não vou mais vir ao culto. Se o Senhor não me der uma resposta, eu não vou mais no culto. A resposta de Deus é essa para você: obediência gera bênção. Essa é a resposta de Deus para você, né? Quem só obedece quando entende, não confia totalmente em Deus. O exemplo bíblico, Abraão, né? Vivi, por favor, coloca Hebreus 11:8. Abraão, quando ele saiu da sua terra, Deus falou: Abraão, sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não tinha GPS, não tinha orientação, ele não falou para Deus: mas onde que é? Mas qual caminho que vai fazer? Não vai passar por aquele lugar perigoso lá não, né? Não, ele não falou nada disso, não. Ele só pegou e foi como Deus mandou. Quando Deus mandou Noé construir a arca, ele pegou e construiu a arca. Olha o que diz a Bíblia: pela fé, os heróis da fé, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. E muitas vezes Deus fala assim: meu filho, minha filha, confia em mim, porque eu sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou o Deus que te supre, eu sou Deus provedor, eu sou Deus que cura, eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová Jiré, eu sou Jeová Nissi, eu sou Jeová El Sabaó, eu batalho por você enquanto você dorme. E você ainda duvida da palavra de Deus. A primeira tremidinha que dá, uma pedrinha que cai na sua cabeça, você já começa a blasfemar contra Deus. Eu vou te falar uma coisa que está na Bíblia, queridos. Se tem uma coisa que irrita o coração de Deus, é blasfêmia, é murmuração. O povo que eu acabei de falar não entrou na terra prometida porque murmurou contra Deus. Para de murmurar e começa a adorar a Deus. Sabe, Abraão saiu. Então, o seu milagre, ele não começa no corpo, ele não começa no físico, ele começa na obediência, como esses homens aqui. Jesus mandou e eles foram. Tem que ser da mesma forma. A vitória, queridos, está na caminhada. Ainda no verso 14, 17 e 14. Veja lá, Lucas 17, 14. O que diz a palavra do Senhor? E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, né? Então a vitória está na caminhada, porque diz ali, e aconteceu que, indo eles, né? A palavra diz: indo eles, ficaram limpos. Eles não sabiam o que ia acontecer. Jesus deu uma ordem e eles falaram: esse daí é Jesus, né? Vou obedecer. Pegou e foi. Por que a nossa fé não é desse jeito? Quando Jesus enviou o sacerdote, eles ainda não estavam curados. A cura aconteceu no caminho. A sua vitória, queridos, ela está no caminho. Ela está na caminhada com Cristo. Sabe? Não está no destino. Porque o seu destino é a vontade de Deus, que você um dia vai estar com Ele, vai reinar com Ele, vai andar em ruas de ouro, vai estar com Jesus por toda a eternidade. A nossa vida aqui nessa terra é esse caminho que nós temos que caminhar.
E Jesus, ele só te dá uma ordem: continua marchando, continua caminhando. Está difícil, pastor? Continua caminhando. Pastor, está doendo? Continua caminhando. Pastor, eu tomei um tiro? Coloca o dedo no buraco, continua caminhando. Pastor, a minha mulher me largou? Continua caminhando. Pastor, meu parente morreu? Continua caminhando. Não larga de Jesus, queridos. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso indo eles. É a nossa caminhada da vida. Não é a caminhada de um milagre até o outro. Não é de milagre em milagre. Não é de vitória em vitória. É a caminhada da sua vida. E a caminhada da sua vida, ela tem que ser debaixo da obediência de Deus. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Maravilhoso. Ô Vivi, sem querer abusar, por favor, coloca Lucas 17, 31 e 32. O irmão que está acompanhando pela Bíblia, é só andar um pouco para frente. Você vai lá no versículo 31 e 32. Naquele dia em que estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, em que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só o que Jesus falou ali. Ele está falando ali, né, do fim dos tempos, da volta de Cristo ali, né, das coisas que iam acontecer. Mas olha que interessante, ele falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus lembrou da mulher de Ló. E alguém aqui lembra da história da mulher de Ló? Muitos lembram, a maioria lembra aqui, né? Mulher de Ló, queridos, Deus começou a destruir Sodoma e Gomorra, e eles estavam lá em Sodoma, e Deus mandou os anjos lá para resgatar Ló e a sua família. E para encurtar a história, essa mulher de Ló, assim como Ló, ela está saindo de mão dada, né? Ela foi levada pelo anjo ali para sair de Sodoma e receber a salvação. Ela está de mão dada com o anjo enviado por Deus de mão dadas com ela. Mas ela olhou para trás, ela estava indo para a salvação com o anjo de Deus, em direção à salvação, mas ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Isso fala muito ao nosso coração. Veja, queridos, que hoje tem muita gente na igreja, muita gente que não vai mais para frente, só fica lembrando do passado. Não, pastor, porque antes era assim, antes era assado. Tem muita gente que está olhando para trás, mas antes, quando eu estava naquele emprego bom lá, pastor, a vida era boa, agora não é mais não. Você fica olhando para trás no seu ministério. Não, mas quando eu servia lá, 20 anos atrás, lá era bom, aqui eu não vou servir mais não. Para com isso, meu irmão. Para de olhar para trás. A vitória está na sua caminhada. Continue caminhando. Não está bom, continua caminhando. Sabe? Porque Satanás, ele é astuto, queridos, é astuto demais. Satanás, ele não quer tirar você da igreja. Agora mudou a estratégia. Antes ele queria tirar os crentes da igreja porque o crente na igreja era um problema para ele. Hoje em dia o crente na igreja é uma bênção para o Satanás. O crente morno. Sabe, ele não quer tirar você da igreja porque ele quer que você fique como uma estátua de sal, como essa mulher. Ela ficou como uma estátua. Tem crente que não produz. Crente apagado, o crente inerte, morno, sabe, o crente religioso, crente parado. Tem muito crente, queridos, que está igual uma estátua de sal insípido. A palavra de Deus fala que nós temos que ser como sal e luz para essa terra. Mas se o sal perde o sabor, ele se torna insípido e não serve para mais nada a não ser pisado. E muitos de nós têm se tornado crentes insípidos. Que não fala, não anda, não prega, não louva, não dá dízimo, não lê a Bíblia, não sente alegria no Espírito Santo, não dá glória a Deus. Parece uma estátua de sal na igreja. Esse crente parou de caminhar. Mas Deus está te chamando hoje de volta. O nosso Deus é misericordioso. Ele está falando assim: ô estátua de sal, volte a andar, volte a me adorar, volte a ler a minha palavra, volte a me buscar como você buscava no começo, sabe? Ele está te chamando, ele vai voltar, ele vai te dar sabor, ele vai te dar movimento, ele vai te tornar frutífero, ele vai te tornar cheio do Espírito Santo de Deus, mas você precisa continuar a caminhada.
E hoje Deus te pergunta, por que você parou? Por que você quer parar? Tem alguns aqui que estão com o pensamento, pastor, eu estava para parar. Sabe, eu estava para parar, está difícil a caminhada, eu sei que o Senhor vai entender. Não, queridos, a vida cristã ela não trata disso. A vida cristã, ela é uma caminhada longa, ela é uma corrida de resistência. Ela não é uma corrida de tiro de 100 metros. Ela é uma corrida que chama corrida de funda, né? Fundista, né? Que fala. Corrida de fundo, ela é corredor. Corrida de fundo. O que é? Você dá várias voltas, sabe? Você vai cansar, você vai precisar se recuperar. No começo você sai que nem um doido na frente, aí passa meia hora você não está aguentando, mas é uma maratona, a vida cristã é isso. E muitas vezes você vai avançando no ministério, você vai se decepcionando com pessoas, você vai se decepcionando porque você achava que Deus ia te tornar rico, maravilhoso, não ia ter mais dor, não ia ter mais sofrimento, mas isso está prometido lá no céu, não é aqui. Isso está te parando, isso está te tornando uma estátua de sal. E hoje o clamor que Deus manda, né, através dessa igreja, meu irmão, volte a andar. Larga a mão de ser uma estátua de sal, sabe? Não olhe para trás como a mulher de Ló. Lembra-te da mulher de Ló, que olhou para trás, ela estava com a salvação. Ela ia sair de Sodoma, salva, com seu marido, com as suas filhas. Mas ela olhou para trás. E diz aí, né, queridos, que a estátua está lá em Jerusalém, lá no local lá onde era Sodoma e Gomorra, está lá até hoje a estátua. Né? Se você for visitar Jerusalém, dá uma passada lá e vê lá, né, naquela região. Diz que está lá até hoje. Então não seja, queridos, porque a sua vitória está na caminhada. Não olhe para a lepra, olhe para a cura. Versículo 15, Vivi, por favor. Não olhe para a lepra, olhe para a cura. Ele não focou esse homem que clamou a Jesus, veja só, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Esse que voltou, ele não ficou olhando para a vida dos outros, nem para a ferida dos outros, mas ele olhou para Jesus. Esse foi grato, ele olhou para Jesus. Muitos, né, se afastaram de Jesus, receberam aquilo que precisavam e não voltaram mais, mas esse voltou para agradecer. Assim como muitos de nós se afastam da fé, porque ficou olhando somente os defeitos. Esse homem, ele não olhou para a lepra do outro, mas ele foi grato a Jesus pela vida dele. E eu pergunto para você, você é grato a Jesus pela sua vida? Pelos livramentos que Deus te deu? Foi cantado aqui, foi louvado aqui. Eu sou um milagre e estou aqui. Estava conversando com o irmão ali, o irmão falou assim, pastor, eu sou um milagre, deu testemunho para mim. Eu também sou um milagre, você também é um milagre. Quantos livramentos que Deus deu na nossa vida. Sabe, ore mais pelos irmãos, em vez de você ficar olhando o defeito dos irmãos, seja grato a Deus, agradeça a Deus pelo irmão. Em Lucas 20, do verso 30 ao 31, diz assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Aqui está falando daqueles homens, aqueles caminhantes do caminho de Emaús. E a gratidão, queridos, trouxe clareza espiritual àqueles homens. Eles olharam Jesus partindo o pão e falou, é o Mestre, é o Senhor, é Jesus. E muitas vezes você está perdendo tempo com picuinha. Você está perdendo tempo. Eu não gosto do jeito que o pastor Rafael prega. Está perdendo tempo com picuinha. Pega a palavra que o pastor Rafael está falando. Confere na Bíblia se tem alguma heresia. E se ele estiver falando a verdade, você guarda a palavra no seu coração. Sabe? Então não fica com picuinha na igreja não, meu irmão. Sabe? Muitas vezes quem só enxerga defeito nunca vai ver milagre. Tem gente que vem para a igreja para procurar defeito. Ah, essa camisa do diaconato eu não gostei. Não, mas olha lá, tudo manchado lá. Ninguém vai pintar não, pastor? Está tudo manchado lá. Mas não pega um pincel e vai pintar um negócio. A pessoa só quer achar problema na igreja, Irineu. O cara só vem, Irineu, acabou a água lá, vai pôr água lá, Irineu.
Irineu, o irmão ali quer a cesta básica, Irineu. Dá, Irineu, a cesta básica para ele. Deus está te dando oportunidade, querido, de você fazer alguma coisa na casa de Deus, fazer alguma coisa para o reino de Deus. Mas você só vê problema. A igreja para você se tornou um fardo, se tornou um problema. Então vigia, queridos. Para de olhar para a lepra e agradeça a Deus pela cura que Ele tem feito em sua vida. Veja só um exemplo bíblico aqui. Pedro, ele caminhou sobre as águas. Jesus, eles estão no barquinho, a tempestade está acontecendo, e de repente eles não sabem o que fazer. Jesus vem caminhando sobre a água, e Pedro fala assim: se tu és Jesus, me chama que eu vou até aí, E começa a andar sobre as águas. Então, Pedro ele afundou quando ele tirou os olhos de Jesus. Imagina ele caminhando aqui, pisando na água aqui, firme aqui. Está olhando para Jesus, Jesus está ali, ele está aqui caminhando sobre a água. Aí daqui a pouco ele, nossa, aqui é fundo, Fundou na hora. E muitas vezes nós tiramos os olhos de Jesus. Nós ficamos olhando para a lepra e não olhamos para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Enquanto o seu foco estiver em Jesus, o seu impossível vira chão e você passa por cima do impossível. Sabe? Quando o seu foco muda, quando você tira o foco do problema e coloca o foco em Jesus, aí o milagre acontece. Mas quando o seu foco é o problema, aí sua vida perde a sustentação. Para de olhar o problema e olha aquele que resolve o problema. Unidos pela graça e não pela desgraça. Verso 16. Por favor, Vivi. Eles estavam unidos pela desgraça antes da lepra, mas agora todos foram curados, E caiu aos pés com o rosto inteiro dando graças, e este era samaritano. Todos aqueles 10 foram curados, mas somente esse voltou para agradecer. Nesse momento eles receberam a cura. Esse foi grato, os outros não foram gratos, mas todos receberam bênção. Aqueles homens que antes estavam unidos pela desgraça, agora estão unidos pela graça de Deus. Assim como nós estávamos condenados ao inferno e hoje estamos unidos aqui pela graça de Cristo. Seja unido a Cristo pela graça derramada na cruz do Calvário. João 11:41 diz assim: tiraram, pois, a pedra onde o morto jazia, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por teres me ouvido. Jesus dava graça em tudo, queridos. Jesus pegou o pão, partiu e deu graças. Jesus, ele dava graças em todos os momentos. Jesus era grato. E nós temos que ser gratos com Jesus, com tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Sabe, Jesus agradece o milagre antes mesmo de acontecer, ensinando-nos que a oração ela tem o poder e a gratidão fortalece a sua oração. Quando você for orar, já ora agradecendo. Pastor, eu quero trocar de emprego. Muda a sua oração. Fala assim: Senhor, eu quero um emprego. A sua oração vai ser assim agora: Senhor, obrigado por aquele emprego que o Senhor vai me dar. Aquele que eu estava esperando. Sabe, Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se creem. Você tem que crer antes de receber. Eu vejo muito ímpio mais crente do que nós. Sabe, ele vai lá no sorteio da firma, lá na confraternização da empresa, aí está sorteando um air fry, ele fala assim: essa air fry vai ser minha. E nem é crente. A air fry sai no sorteio para ele. Ele creu naquilo que ele falou sem nem saber. A Bíblia se cumpriu na vida dele. E nós, crente, pede e fica duvidando de Deus. Não tem que ser assim, querido. Agradeça a Deus pela graça que você recebeu e pela graça que você ainda vai receber, e ela vai se concretizar na sua vida. Sabe, cuidado com as alianças que você tem feito. Aqueles leprosos, eles estavam unidos ali pela lepra. E qual que é a lição aí, pastor? Quem anda com quem recebe a graça também. Todos foram agraciados por Jesus, porque clamaram juntos ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor. Exemplo bíblico, Ruth, quem lembra da história de Ruth, Ruth é a sua, como que fala? A sua nora não, é a sua sogra Noemi. Ela escolheu não abandonar a sua sogra. Talvez se ela tivesse abandonado e voltado para o povo dela,
nunca mais tinha se ouvido falar dela, mas ela resolveu continuar ali, né, e encontrou redenção naquela família, na família de Noemi. Pode ser que você está nessa família aqui, mas você está desanimado, você não quer mais continuar. E qual que é o seu conselho, pastor? Lute contra as suas vontades, peça o direcionamento de Deus. Deus muda os ambientes quando você muda as suas alianças. Antes nós estávamos no mundo, né? Eu brinco com o Guilherme, antes a gente ia no samba rock, né, Dani? E agora não, agora a gente vem cultuar a Deus. E a gente mudou o nosso ambiente, nós mudamos a nossa companhia. Nós estamos junto daqueles que também são santos e são salvos. Então nós temos, né, o direito de receber aquilo que todos recebem, que é a graça de Jesus Cristo. Não basta estar limpo diante dos homens, né, tem que estar limpo diante de Deus. 9 deles se contentaram com o veredito do sacerdote, porque antes de chegar no sacerdote, eles foram curados, e logicamente, quando chegaram ao sacerdote, o sacerdote examinou e falou: vocês estão curados, voltem para suas famílias. Para eles isso daí bastou, mas para um deles, o samaritano, ele voltou para buscar a aprovação de Deus. Muitos de nós têm se contentado com um prato de lentilha, e não com a aprovação de Deus. É melhor você ser aprovado por Deus, né, do que ser aprovado pelos homens. Olha o que Paulo diz em Gálatas 1:10. Porque, persuadido eu agora a homens ou a Deus, eu procuro agradar a homens, porque se estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Importa mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Não confunda, queridos, a aprovação pública com a aceitação espiritual. Não, pastor, mas eu sou legal e todo mundo gosta de mim, então Deus também gosta de mim. A voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu falar essa frase, né? Mas não é assim que funciona, não. Compete você agradar primeiramente a Deus, né? Então não confunda. Ah, pastor, mas a minha rede social eu tenho 500 mil seguidores. Parabéns para você. Se eu quiser ter 500 mil amanhã, eu faço um bot e eu tenho 500 mil seguidores. Mas e a aprovação de Deus? Você consegue comprar? O seguidor você compra. A aprovação de Deus, não. Compete você agradar. Então, compensa mais você estar limpo diante de Deus do que receber a aprovação dos homens, né? Um exemplo aqui, Davi, ele pecou contra o Senhor quando ele fez um censo. Ele fez um censo, ele achou que ele estava poderosão, ele falou assim: conta quantos soldados que eu tenho, que eu quero ver se eu sou o reizão com o meu exército. E antes ele confiava totalmente em Deus. Aí Deus falou assim a Davi: eu vou ter que te punir, você escolhe entre 3 punições. E uma delas competia, Deus ia mandar uma peste, uma doença, mas você estaria nas mãos do Altíssimo. E as outras 2 punições você estaria na mão de homens. E Davi fez uma sábia escolha lá em 2 Samuel 24. Ele escolheu cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Quem vive para agradar a Deus nunca vive carente de aprovação humana. Ah, pastor, mas ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou rejeitado na minha família. Não importa, se Deus te aceita, se Deus te ama, você já tem tudo, queridos. Deixa para lá essas pessoas. É livramento. Caminhando aqui para o final, queridos. Todos podem ser curados, mas nem todos são gratos, né? Dos 10, apenas um voltou. Quando a palavra de Deus fala o quê? Lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Em Lucas 22,19 diz: e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Lembra de Cristo em tudo que acontecer na sua vida, queridos. Não esqueça, celebre o Senhor. Milagres sem gratidão vira esquecimento, né? A gratidão, ela não é educação, ela é revelação de Deus. Foram 9 os curados do corpo, mas só um foi curado da alma, porque foi grato a Jesus. Dos 10, queridos, apenas um voltou para agradecer a Deus. 10 homens gritaram, 10 homens caminharam, 10 homens foram curados, mas só um voltou. Milagre, porque milagre não é o destino, milagre é o teste de Deus na sua vida. Tem muita gente que recebe o milagre que veio buscar e some. Ah, eu queria um carro. Pegou o carro, nunca mais você vai ver a pessoa. Pastor, quantas pessoas que falou para o Senhor assim: pastor,
ora para mim, eu quero fazer uma faculdade, eu quero abençoar a igreja, eu vou abençoar pastor, quando eu me formar, eu vou abençoar a igreja. Não está vindo nem no culto de ceia. Depois que recebe a bênção, ó, tchau para você. Nunca está satisfeito. Mas um percebeu que não adiantava ter o corpo limpo, ele precisava ter o coração próximo de Deus. 9 correram para o sacerdote, um correu para Deus. 9 ouviram, vocês estão limpos. Um ouviu, você está salvo. Sabe, hoje, queridos, aqui para finalizar, Deus não está impressionado em quantos milagres você recebeu. Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Mas o quanto que você se rende na presença dEle. O quanto que você busca um relacionamento com eles. Jesus não perguntou onde estavam os outros porque Ele não sabia. Jesus perguntou onde estavam os outros porque Jesus sentiu a ausência deles. E toda vez que você se ausenta de Deus, Ele sente a sua falta sim. Porque você é importante para Deus. Pode ser que você não é importante no seu casamento, você não é importante na sua casa, no seu trabalho, não sei, da sua vida. Pode ser que você não se sinta importante aqui nesse mundo, mas para Deus você é muito importante. Deus sente sua falta, Deus quer estar próximo de você. E a presença de Deus é tudo que nós podemos ter. Hoje o Senhor, queridos, continua curando 10, mas continua salvando somente aquele que volta aos seus pés. Então seja alguém que recebe algo de Deus e não volta para Deus. E finalizando aqui eu faço um apelo para você. Se Deus já te curou, volte para Deus. Se Deus já te levantou, volte para Deus. Lembra onde que você estava? Leia o Salmo 40 lá depois. Você estava no charco de lama e Deus te tirou, te limpou e te colocou na casa dele, colocou um anel no seu dedo, colocou uma sandália no seu pé. Te chamou de filho amado. Se Deus te livrou da morte, se volte para Deus. Porque o maior milagre não é sair limpo da lepra no caminho. O maior milagre é terminar aos pés de Cristo. Essa foi a palavra, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada essa noite, Senhor. Eu peço, Pai, que ela tenha falado ao coração de muitos, Pai, que ela tenha trazido consolo, exortação, aquilo que o Senhor enviou, Pai. Eu não conheço a vida de todos os meus irmãos, mas o Senhor conhece, Pai, os mínimos detalhes. Que o Senhor possa tratar na vida deles através dessa palavra, trazendo confronto, trazendo conforto, Pai, e trazendo aquilo que o Senhor mandou essa noite na vida deles. Peço apenas que o Senhor os proteja, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os cure, mas que o Senhor os mantenha próximo de Ti, Senhor, por todos os dias até a consumação dos séculos. Leve-nos de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz, debaixo da Tua proteção. Dai-nos, Pai, um final de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Ergue a mão assim bem alto, recebe a bênção, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz. Que o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.